amados e amadas de Jesus Cristo, tá tudo bem? Cris Pereira falando, sou agente da salvação pela JMMI e também líder do apoio teológico. Nesses dias a gente está falando sobre teologia e já falamos sobre o que é teologia, teologia da criança, teologia aplicada à infância e nesta oportunidade estaremos falando sobre ministério infantil e teologia. Qual é a relação? Bem, a gente viu que teologia é basicamente o estudo sobre Deus. E uma das fontes da teologia é a Bíblia. Logo, entendemos que a teologia é importante para o ministério infantil porque os líderes, professores, ensinam o conteúdo que existe na Bíblia para os pequeninos. Então, ele precisa se aprofundar e estudar estes conteúdos para que o ministério com crianças seja fortalecido. Logo, a relação entre esses dois eixos é fundamental para garantir que as crianças recebam uma educação cristã sólida, ok? Beleza? Gente, nesse vídeo nós estaremos falando sobre 3 pontos aí para que a gente possa entender melhor sobre este assunto. E o primeiro ponto é fundamentação teológica do ministério infantil. A gente sabe que na Bíblia a gente não encontra tantas informações assim sobre as crianças, mas existem alguns textos que colocam as crianças em um certo destaque, ok? E o texto de Mateus 19:14 nos fala assim: deixem vir a mim as crianças e não as impeçam, pois o reino dos céus pertencem aos que são semelhantes a elas. Estas são palavras de Jesus. Jesus colocou as crianças em um certo destaque aí, mostrando a importância dos adultos, né, dos grandes, serem semelhantes a elas, pois se não fizessem assim, não herdariam o reino dos céus. Então, Cristo mostrou a importância da criança neste momento, diante dos adultos, diante dos sabidos, né? E o próximo aqui que a gente pode citar é Gênesis 1:27. A gente vê aí no momento da criação, Deus falando que iria fazer o ser humano conforme a sua imagem e semelhança. Então, a gente considera também que as crianças são imagem e semelhança de Deus. Por isso, a gente precisa ensiná-las sobre Deus para que elas venham ter um relacionamento pessoal com o Deus Criador, beleza? Essa aí é uma das relações entre ministério infantil e teologia. O próximo aqui são os objetivos teológicos do ministério infantil. E um dos objetivos é o quê? A formação espiritual da criança. Então, a teologia tem como objetivo formar a criança espiritualmente falando. Por isso, a gente deve o quê? Ensiná-las sobre Deus, sobre Jesus Cristo, o Espírito Santo e os princípios da fé cristã. Outro objetivo também é introduzir as crianças no conhecimento bíblico. A gente sabe que existem várias informações aí que o mundo tem trazido para as crianças. E um dos textos que é bem interessante a gente considerar neste momento é o que o salmista diz quando ele fala: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então, o que o Ministério Infantil faz? Ensina a Bíblia para as crianças para que elas tenham a sua fé aí firmada, alicerçada nas Escrituras Sagradas. E aí elas vão lembrar desse texto e não irão pecar contra Deus. Ao compreender a teologia bíblica, o líder do Ministério Infantil, ele também apresenta a Bíblia de uma maneira relevante para a criança, ok? Beleza? E o próximo e o último ponto aqui que a gente vai falar nesse vídeo é sobre os desafios teológicos no ministério infantil. A gente sabe que a teologia hoje, a igreja hoje, tem enfrentado
diversos desafios, diversas questões aí que a sociedade tem trazido para a igreja. A sociedade atual, ela busca respostas, né? E ela quer que a igreja responda esses questionamentos. Então, a teologia, ela nos ajuda, ela nos ensina, ela nos mune de informações para que a gente possa trazer respostas para o que o mundo, o que a sociedade contemporânea está fazendo hoje. E com o Ministério com Crianças não é diferente. Existem vários desafios, e aqui eu vou falar de 2 desafios que o Ministério com Crianças, os líderes, professores, precisam estar preparados para responder aí às nossas crianças. Uma questão aqui: comunicar os conceitos teológicos complexos às crianças. E esse, eu acredito que é um desafio para o Ministério com Crianças. A exemplo da Trindade. Quando a gente aborda esse assunto com as crianças, surgem várias informações na mente delas, vários questionamentos. Mas espera aí, 3 pessoas, mas só tem um trono, mas, sabe? Então, quando a gente busca essas informações, ou seja, se aprofundar em conhecimento teológico, a gente aprende de fato como a gente precisa falar aí, o que nós precisamos falar, ensinar às nossas crianças. E aí a gente entra em ação. A gente aprende o conteúdo, aprende o conceito complexo e traduz aí para que as crianças venham compreender aquele conceito, ok? O próximo que eu considero um desafio são situações cotidianas ou situações diversas aí que as crianças estão enfrentando em suas vivências. Questão de luto, questão de divórcio, várias questões aí que existem que precisa do apoio do Ministério Infantil. Então, para lidar com essas situações, a gente recorre à teologia, a gente busca ensinamentos mais profundos sobre essas temáticas para poder dar um apoio aí às necessidades dos nossos pequeninos, ok? Basicamente, gente, é isso que a gente traz aqui para vocês sobre a relação do Ministério Infantil e da teologia. É importante que o Ministério Infantil, os líderes, os professores, mestres, procurem se aprofundar no conhecimento teológico para que possamos ensinar a Bíblia, ensinar a palavra de Deus com mais domínio, com mais propriedade, a fim de fazer com que as crianças internalizem a palavra de Deus e sejam de fato nutridas, e sejam de fato educadas, e sejam de fato ensinadas